os robôs, a IA, o espaço. São temas que, mesmo sendo reais, são fascinantes. Os roteiristas, aliás, fantasiam muito sobre o futuro do nosso mundo, extrapolando os avanços científicos e tecnológicos. E isso é o que chamamos de ficção científica. Dos filmes de ficção científica, o cinema nos proporcionou muitos. Mas quais são os 10 melhores de acordo com suas avaliações no Adoro Cinema? É isso que vamos ver agora. 10. Alien, o oitavo passageiro. O filme de Ridley Scott, lançado em 1979, ocupa o 10º lugar com Alien, o oitavo passageiro. Aqui, o robô não parece ser confiável e, principalmente, a tripulação da nave não poderá voltar à Terra. O culpado é um passageiro que não estava previsto. O primeiro Alien estabelece as bases da saga, mas também é um clássico no gênero do horror. O assassino não é um humano ou um fantasma, como frequentemente se via na época. Desta vez, é um alienígena impiedoso que parece invencível, além de ser aterrorizante. E diante dele está aquela que se tornou um símbolo graças ao filme, Sigourney Weaver, no personagem de Ellen Ripley. O que poderia ter marcado neste filme são a atmosfera, os cenários e até a música. Todos esses ingredientes fizeram deste primeiro filme um sucesso que recebe, portanto, 4,5 estrelas. 9. Wall-E. Na 9ª posição dos melhores filmes de ficção científica de acordo com suas avaliações no Adoro Cinema, vamos mudar radicalmente de atmosfera. Com Wall-E já temos muito menos personagens e também diálogos. Lançado em 2008, o longa-metragem da Pixar apresenta principalmente 2 robôs que não falam. De um lado, Wall-E, um robô que está sozinho na Terra e continua fazendo o que foi criado para fazer, ou seja, limpar o planeta que se tornou um depósito de lixo a céu aberto. E do outro, Eve, um robô vindo do espaço para ver se a vegetação está de volta à Terra. E após tantos anos de solidão, o pequeno Wall-E vai se apaixonar por ela e segui-la em sua busca para trazer a humanidade de volta ao seu planeta. O filme foi escrito e dirigido por Andrew Stanton, que também trabalhou em Vida de Inseto e Procurando Nemo. Ele também contribuiu com o roteiro dos 2 primeiros Toy Story e de Monstros S.A. Um senhor que sabe o que está fazendo, então. Ele conseguiu conquistar o coração de crianças e adultos, enquanto os primeiros 40 minutos do filme não tem nenhum diálogo. Mas talvez seja isso que tenha permitido que ele falasse com mais pessoas, evocando temas ainda importantes hoje, tudo com poesia. Resultado, 4,6 estrelas e críticas da imprensa igualmente convencidas. 8. Star Wars, o Império Contra-Ataca. E decididamente, vocês gostam muito da trilogia original de Star Wars, pois em 8º lugar deste top, encontramos o episódio 5, O Império Contra-Ataca. Este segundo filme da saga na época foi dirigido por Irving Kershner. Encontramos aí os heróis descobertos em 1977. Um pouco de tempo passou, Luke vai se formar e se tornar um Jedi com Yoda. O Império continua lutando contra a Aliança Rebelde, na qual podemos encontrar Leia, Han Solo e companhia. E é neste episódio que se encontra a cena mais marcante de toda a saga. Aquela que, na época, deixou os espectadores boquiabertos. Aquela em que descobrimos que Darth Vader é o pai de Luke. Um segredo que foi bem guardado até a saída do filme, pois mesmo durante as filmagens, apenas George Lucas, o diretor, e alguns produtores estavam cientes dessa revelação. 7. Matrix. Este monumento da ficção científica assinado pelas irmãs Wachowski ocupa a 7ª posição dos seus filmes favoritos do gênero. Nele, descobrimos Neo, o escolhido interpretado por Keanu Reeves, que deve fazer uma escolha: permanecer em um mundo virtual controlado pelas máquinas ou sair para ajudar a humanidade a retomar seu destino. O filme marcou muitas pessoas, não apenas por sua história, mas especialmente por seus efeitos especiais. Na era do digital, o filme usou técnicas que foram usadas muitas vezes, testemunho do impacto que pôde ter. Pensamos especialmente no uso do bullet time. Os efeitos de câmera lenta ritmaram lutas já muito bem coreografadas. E tudo isso, a Academia do Oscar viu bem porque o filme saiu com 4 estatuetas para a melhor edição, melhores efeitos visuais, melhores efeitos sonoros e melhor som. E, evidentemente, qualidades apreciadas pelo público porque o filme tem uma média de 4,6 estrelas. Número 6. Star Wars, O Retorno de Jedi. Na 6ª posição deste top, encontramos um episódio 6 com Star Wars, O Retorno de Jedi. O filme, que deveria ser a conclusão de uma trilogia e depois de uma saga, marcou as mentes. A tensão dramática e as expectativas eram grandes, no entanto. O Império está no auge e constrói sua nova arma derradeira, a Estrela da Morte. Han Solo acaba nas mãos de Jabba the Hutt e Leia sofre uma derrota ao tentar libertá-lo. Felizmente, a situação melhora com a chegada heróica do último Jedi, Luke Skywalker. A batalha em Andor ainda está gravada na memória de muitos, com os Ewoks que fizeram os dias de glória do merchandising estilo George Lucas.
O filme poderia ter sido radicalmente diferente, pois Lucas havia oferecido a David Lynch para dirigir este episódio. Exceto que isso não era muito do agrado de Lynch, e ele recusou, fazendo seu advogado ficar louco ao saber que muitos milhões estavam escapando de suas mãos. No final, foi Richard Marquand que se encarregou de O Retorno de Jedi. E foi um grande sucesso, o filme acumulando 4,6 estrelas no Adoro Cinema. 5. Uma Nova Esperança. Passamos de um Star Wars para outro com o episódio 4, Uma Nova Esperança, que ocupa o 5º lugar deste top. Não é surpresa ver o primeiro filme da saga na lista dos seus filmes de ficção científica favoritos. Afinal, é aquele que estabeleceu as bases deste universo distante e nos fez viajar entre as estrelas, sonhando em nos tornar um Jedi ou um bandido. Foi lá que descobrimos Luke, Leia, Han, R2-D2, C-3PO, Chewie e muitos outros. Pudemos viajar de planeta em planeta e até assistir a batalhas espaciais. Se não foi a originalidade do enredo que conquistou, foi sua simplicidade que permitiu que falasse com o maior número possível de pessoas. E quando ninguém acreditava na época, exceto George Lucas, a história conseguiu provar que ele estava mais do que certo, já que a jornada iniciática pelo espaço conseguiu conquistar muitos fãs. Fãs que o classificaram, dando-lhe uma média de 4,6 estrelas. 4. A Origem. A ficção científica pode ser uma verdadeira montanha-russa mental, como vimos em A Origem, de Christopher Nolan. Em 2010, Leonardo DiCaprio nos deixou sem fôlego em Ilha do Medo, e depois nos mergulhou nessa aventura alucinante de sonhos dentro de sonhos. Foi preciso muita concentração para acompanhar essa experiência em comum, em que o objetivo não era pegar algo físico, mas sim plantar um pensamento. Especificamente, tratava-se de inserir uma ideia no subconsciente do alvo, uma tarefa complexa que se desdobrava em várias camadas de realidade. Entre uma ideia base bastante original e um elenco 5 estrelas, o filme começou bem. Sim, porque além de Leo, também encontramos Elliot Page, Michael Caine, Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt e até Cillian Murphy. E por trás das câmeras, temos Nolan, já consagrado pelos sucessos de Amnésia, O Grande Truque e os 2 primeiros Batman. Os efeitos especiais frequentemente práticos em vez de digitais, bem como a trilha sonora de Hans Zimmer, foram suficientes para fazer de A Origem um clássico da ficção científica, agora com uma média de 4,6 estrelas dadas pelos espectadores do Adoro Cinema. 3. Interestelar. O diretor tem, portanto, 2 filmes no top 4, e com este, ele se saiu muito bem. Foi em 2014 que ele enviou Matthew McConaughey e Anne Hathaway para o espaço para encontrar uma saída para a humanidade que vive seus últimos momentos na Terra, pois o planeta está morrendo. O roteiro foi trabalhado com cientistas para que fosse o mais crível possível. E quando dizíamos que Spielberg não estava neste top 10, ele poderia ter estado, já que, originalmente, era ele que havia desenvolvido o projeto deste filme. Mas, por razões de agenda, ele não pôde se dedicar a isso. Sua versão teria sido mais sobre aventura e epopeia do que o que Nolan fez. Mas a versão que conhecemos conseguiu convencer um número suficiente de pessoas por todas as suas qualidades, tornando-se assim um dos melhores filmes de ficção científica no Adoro Cinema, com 4,6 estrelas. 2. Os Vingadores, Guerra Infinita. Com nada menos que 32 filmes em seu repertório, o universo cinematográfico da Marvel conseguiu, de fato, marcar o público, e é por isso que na segunda posição encontramos Vingadores, Guerra Infinita. Lançado em 2018, o filme foi um verdadeiro marco na cultura pop. Ele dá início ao fim de uma saga que começou no início do MCU 10 anos antes, ou seja, a Saga do Infinito. E para fazer isso, era preciso mirar alto, muito alto. O longa reúne um elenco incrível que envolve todos os heróis descobertos ao longo desses anos, e diante deles era preciso um vilão, e não um qualquer. Thanos finalmente chegava para enfrentar os Vingadores depois de ter sido provocado várias vezes. E o mínimo que se pode dizer é que ele conseguiu deixar sua marca. A história é uma verdadeira corrida contra o tempo, para impedir que ele estale os dedos. Dito assim, o enredo não é dos mais empolgantes. Mas quando sabemos que o estalar de dedos dele pode aniquilar metade do universo, imediatamente a coisa fica mais interessante. E justamente o vilão e suas motivações fazem parte dos pontos positivos destacados do filme. Podemos também acrescentar a conclusão que marcou os espectadores. É preciso dizer que não é comum o vilão ganhar no final. Um grande espetáculo de Hollywood que teve um preço, pois em seu lançamento foi o segundo filme mais caro da história do cinema, com um orçamento de 316 milhões de dólares.
um orçamento que não teve problemas para ser rentabilizado. Em seu lançamento, é o quarto filme da Marvel a alcançar sucesso de bilheteria histórico. Não é surpresa, então, encontrá-lo neste top. Resultado: 4,7 estrelas no Adoro Cinema. Entre aqueles que queríamos mencionar e que estavam à porta do top 10, estão, na 15ª posição, O Exterminador do Futuro 2. Na 14ª posição, Jurassic Park, Parque dos Dinossauros, de Steven Spielberg. Na 13ª posição, temos E.T., o Extraterrestre, também de Spielberg. Na 12ª posição, De Volta para o Futuro 2. E, na 11ª posição, vemos Avatar, de James Cameron. Mas então, quem tem a honra de ser eleito o melhor filme de ficção científica pelos espectadores do Adoro Cinema? Não é um filme de Spielberg, nem de Cameron, nem mesmo de Lucas que ocupa o primeiro lugar do pódio, mas o De Volta para o Futuro. Em 1985, Robert Zemeckis nos enviou com seu herói para 1955, em De Volta para o Futuro. Foi lá que conhecemos Marty McFly, um jovem estudante amigo de um cientista um pouco louco. Uma vida que todos nós teríamos querido ter, principalmente porque essa amizade permitiu que ele viajasse no tempo. Seguimos com prazer a missão de Marty de garantir que seus pais fiquem juntos para que ele exista e também de conseguir voltar para sua época. Tudo isso sem mudar o contínuo espaço-tempo. Bem, isso falhou para a última parte. Mas o filme, por outro lado, é um sucesso, um clássico, um objeto de culto. Enfim, ele não roubou sua posição neste ranking, mas poderia ter sido muito diferente, já que Marty McFly deveria ter sido interpretado originalmente por Eric Stoltz. Este último até fez alguns dias de filmagem, mas estava levando o papel muito a sério. Então, Michael J. Fox foi escalado para o personagem, tendo que conciliar as filmagens do filme e da série Family Ties, na qual ele estava. Agradecemos a ele por não ter contado as horas quando vemos o resultado. A máquina do tempo também passou por mudanças. Originalmente, deveria ser um refrigerador. Uma ideia que foi rapidamente rejeitada. Os produtores tinham medo que, depois de ver o filme, crianças se trancassem em seus refrigeradores em casa. No final, é o cultuado DeLorean que foi usado no filme. Ele e suas portas-asas de gaivota também fazem parte do sucesso do filme, que atinge 4,7 estrelas no Adoro Cinema. E você, qual é o seu filme de ficção científica favorito? Não hesite em deixá-lo nos comentários. Quanto a nós, até breve para novos vídeos no Adoro Cinema.